Meditação de hoje com o tema: o Tribunal da Graça. Existem várias histórias registradas de julgamentos de pessoas famosas que foram questionados por estarem muitas vezes praticando algo de forma que a justiça os condenaram pelas suas atitudes e seus atos, muitas vezes atos violentos, muitas vezes algo que tenha feito, que tenha machucado o seu próximo, algo que tenha repercutido na sociedade, na mídia, nas redes sociais. Muitas pessoas têm esquecido que neste mundo, diante dos atos cometidos e dos erros praticados, precisamos estar à frente de um tribunal para responder pelos nossos atos. E muitas vezes a sentença, nem todas as vezes, são favoráveis para a nossa vida. Mas saiba que haverá um tribunal muito especial, e esse tribunal chama-se o Tribunal da Graça. Será um julgamento diferente, não julgado de homem para homem, mas algo que irá trazer uma expectativa, não apenas para o planeta Terra, mas para todo o mundo, este vasto universo. Será o Tribunal da Graça, aquele pela qual deveremos receber e comparecer perante um Deus de amor e misericórdia e responder pelos nossos atos, para sabermos se a graça nos foi alcançada e se seremos merecedor desta graça salvadora de Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar com você o que a palavra de Deus nos diz lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Embora a história registre muitos julgamentos famosos que foram questionados, parece que poucas vezes as pessoas estiveram tão impacientes quanto a prática da justiça como nos dias atuais. O aumento da violência, junto à repetida exposição de personagens de destaque envolvidos em crimes, geram nos observadores e expectativas de investigação, julgamento e sentença justos. Nem sempre essas expectativas têm sido satisfeitas graças aos atalhos judiciários que favorecem a impunidade. Pessoas que praticam atos que muitas vezes deveriam pagar pelaquilo que praticaram, mas a injustiça, a visão mundana, a expectativa muitas vezes de julgar e até mesmo as sentenças que muitas vezes são dadas para essas pessoas tidas como réus, tem favorecido a impunidade, e muitas vezes essas pessoas não têm mudado, porque a própria justiça tem trabalhado em favor da impunidade e dos atos errados praticados por essas pessoas. No entanto, é certo que haverá um julgamento na qual ninguém jamais escapará, que todos terão que comparecer diante desse tribunal, pois terão que responder, e não haverá nenhum tipo de expectativa gerada pela qual as pessoas possam ser favorecidas por algo que elas tenham a oferecer, pois nesse julgamento as pessoas estarão recebendo a sentença da graça para a vida eterna ou a sentença da perdição eterna. Esse é um julgamento universal que a interpretação adventista das profecias bíblicas divide em 4 fases. Chamamos a primeira de juízo investigativo, que aconteceu no pré-advento em 1844. A segunda vinda de Cristo. Juízo executivo na segunda vinda de Cristo. Juízo comprobatório.
durante o milênio, e juízo executivo após o milênio. Gerhard Panfeld aponta o objetivo de cada uma das fases. No juízo pré-advento, Deus mostra por que os justos são salvos. No primeiro juízo executivo, os justos mortos e os santos vivos são salvos. No juízo durante o milênio, Deus mostra por que os ímpios estão perdidos. E no segundo juízo executivo, Satanás e os ímpios são destruídos. Houve tempo em que o conceito de juízo pré-advento não era exclusividade da Igreja Adventista, pois no século XIX, muitos teólogos de outras confissões religiosas o aceitavam, embora hoje o rejeitem. A validade dele, porém, é óbvia sob o ponto de vista jurídico, ao considerarmos que a promulgação de sentenças acontece depois de um processo investigativo anterior. Também há fundamento bíblico para ele em vários relatos. A maravilha a ser lembrada é que nenhum filho de Deus precisa temer ao juízo que se segue em andamento. Ele é o instrumento usado pelo Senhor para fazer justiça aos santos do Altíssimo, que contam com a defesa do Supremo Intercessor. Assim, o tribunal divino se torna o centro de nossa esperança. A morte de Cristo na cruz e a sua presente intercessão credenciam para a liberdade quem o aceita como Salvador, pois afinal é somente a vida do Senhor Jesus, a sua atividade vestida de você e exibida através de você que, em última análise, merece a aprovação de Deus. Pois saiba que se eu e você estivermos diante de Deus, favorecidos por esta graça, teremos o privilégio de morarmos com Cristo na eternidade, pois Deus nos dará a recompensa final, que é a vida eterna. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, porque a Tua graça redentora tem transformado a minha vida. Ajuda-me que diante deste julgamento que um dia terei que comparecer, eu possa ser favorecido através da Tua graça salvadora. Que oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.